por favor, abra suas mãos. Abra também os seus ouvidos, o seu coração, e peça agora ao Espírito Santo para falar com você na palavra. Ore, igreja, é o seu momento agora. Se você quer receber a palavra, ore a Deus. Senhor, nós oramos e pedimos a tua palavra. Fala conosco, nos ensina, ministra nas nossas vidas. Fala com a tua igreja, com o teu povo. Eu oro, meu Deus, para que eu hoje seja instrumento do Senhor para esse povo. Eu quero transbordar na vida destes homens e mulheres. Usa-me, Senhor, para falar com o teu povo, em nome de Jesus. E aqueles que querem ouvir a Deus, digam amém. Levante a sua cabeça, olhe para cá. Eu quero começar fazendo a leitura de Marcos 16:15. Escute isso. E disse-lhes, quem foi que disse? Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda. Jesus disse, vão. Ide quer dizer vão pelo mundo todo e pregue a palavra, o evangelho para todo mundo. Essa não é uma sugestão, é uma ordem do Senhor. Vão pelo mundo e preguem a palavra. Deixa eu ler agora Lucas 19:10. Olha o que Jesus disse. Porque o Filho do Homem, ele está falando dele, ele é o Filho do Homem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem, gente? Qual foi a missão que Deus deu a Jesus? O Pai deu para Jesus: buscar e salvar o perdido. Agora escuta, essa não é uma missão somente de Jesus, é uma missão da igreja. Por quê? Porque Jesus disse, vão e preguem o evangelho a toda criatura, pregando para eles, batizando eles nas águas e ensinando eles a guardar toda a palavra. Agora escuta, essa missão foi dada para quem? Diga, para a igreja. Quem aqui é igreja? Deixa eu ver, levante a mão. Essa missão foi dada para quem? Quem aqui é a igreja junto comigo? Deixa eu ver. Diga então, nós somos a igreja. A gente não canta que a gente é a igreja? Essa missão, Clécio, foi dada para a igreja. Jesus disse, ide e pregai o evangelho. Ele disse isso para os seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui? Hoje a palavra é sobre a nossa missão. A palavra de hoje é sobre a ordem que Jesus deu para a igreja. Que ordem, pastor? A ordem de ir, buscar e salvar o perdido. A fundadora da igreja quadrangular, Aimee Semple McPherson, fundou a nossa igreja em 1921, em Los Angeles, na Califórnia. Ela tinha um lema com ela: salvar o perdido a qualquer custo, porque uma alma vale mais que o mundo todo. Diga graças a Deus. Ouça-me por favor, levante a sua cabeça. Hoje eu quero falar sobre a missão da igreja, a missão de ir, a missão de buscar e salvar o perdido, continuar a missão que Jesus começou quando desceu do céu, enviado pelo Pai, para salvar vidas nesse mundo. A igreja continua, os apóstolos de Cristo continuaram, mas essa missão não era só deles, essa missão é da igreja, essa missão é minha, essa missão é sua, essa missão é nossa. Posso ouvir um amém? Eu quero que vocês assistam agora um vídeo. Eu preparei um vídeo para vocês. Esse vídeo ele foi retirado do YouTube. Ele não tem muita qualidade, mas a mensagem que ele passa é poderosíssima. Que vídeo é esse, pastor? Escute, preste atenção. Eu vou te dar aqui um resumo para você ver e entender o vídeo. O vídeo fala de um barco. O barco se chama Corpus Christi. Alguém sabe o que significa Corpus Christi? Corpo de Cristo. E a igreja não é o corpo de Cristo, sim ou não? A igreja não é o corpo de Cristo?
Então esse barco é a igreja. Esse barco é a igreja. O vídeo que vocês verão agora é uma metáfora, é uma alusão à igreja. O barco se chama corpo de Cristo. O barco grande é a igreja. E aí de repente esse barco recebe uma chamada da guarda costeira. A guarda costeira liga para o barco, e a guarda costeira no vídeo representa o céu falando com a igreja. O céu dando uma ordem para a igreja. A guarda costeira liga para o barco, manda um rádio e a seguinte mensagem: Corpus Christi, aí perto de vocês, na coordenada tal, um barco chamado, eu acho que é Rosa Mary, acho que é isso mesmo, Rosa Mary. Esse barco afundou e as pessoas estão à deriva, morrendo afogadas. Vocês estão recebendo agora a missão de ir lá e salvá-los, de ir lá e resgatá-los. Sabe o que aconteceu? Vocês vão ver agora no vídeo. O barco enorme, eram 62 tripulantes, marinheiros, o capitão, 62 dentro do barco, trabalhando no barco. Eles tinham 24 botes salva-vidas. Eram 62 pessoas, 24 botes salva-vidas, para ajudar esse outro barco que afundou. Sabe o que eles fizeram? Quase ninguém quis ir ajudar aquele barco que estava afundado e as pessoas que estavam morrendo na água afogados. Mulheres, idosos, crianças. Eles não se importaram. Dos 62 que estavam dentro do barco, do Corpus Christi, da igreja, apenas 6 disseram assim: eu vou ajudar as pessoas que estão morrendo, eu vou ajudar. E como só 6 se dispuseram para ajudar, eles conseguiram lançar no mar apenas 3 botes. De 24 que eles poderiam ter lançado, eles só conseguiram lançar 3, porque só 6 dos 62 se prontificaram para salvar vidas. Moral da história: pouca gente se importou, um monte de gente morreu afogado, e o resto da tripulação que podia estar lá salvando, estava no conforto do barco Corpus Christi. Esse vídeo fala de uma igreja, olhe para cá, esse vídeo fala de uma triste e lamentável realidade de uma igreja que não está nem aí com os perdidos, que esqueceu a sua missão, que esqueceu a ordem que recebeu do Senhor de salvar vidas, e só está se preocupando consigo mesmo, com o seu conforto e com a sua própria segurança. Eu quero que vocês assistam esse vídeo. Como eu disse, ele não tem muita qualidade, mas a mensagem é muito poderosa. Vamos assistir esse vídeo, por favor. Pessoas estavam morrendo, e a maioria dos que estavam dentro do barco Corpus Christi sequer foram lá fora para ver a situação. Obrigado. Vocês entenderam que é exatamente assim que muitos dentro da igreja estão se comportando? Lá fora tem muita gente morrendo, pedindo socorro, mas a igreja está preocupada com o seu próprio conforto e com a sua própria segurança. Olhe para mim, por favor. Olhe para cá, por favor. Interessante quando o capitão da guarda costeira disse assim: como assim? Vocês têm 62 tripulantes, 24 botes e só lançam 3. Vocês são a única esperança. O mundo não tem outra esperança a não ser a igreja. Ninguém vai ajudar o mundo se não for a igreja. Ninguém está nem aí para eles. Se a igreja omitir, eles vão morrer. Assim como aquele navio, a igreja é a única esperança. A minha pergunta hoje para todos vocês, inclusive para mim, é a seguinte:
Coloca para mim aqui, Vitor. Nós temos sido um barco de prazeres, ou de fato nós somos um bote salva-vidas? Com o que você mais se parece? Será que nós somos um barco que a gente está aqui só para receber e ouvir e aprender sobre ir? Você viu, a hora que aquele rapaz chegou todo molhado lá dentro do navio, para gente, o capitão está chamando. Ele falou assim, não, você está molhando o chão aí, ó. Aí a hora que ele dispensou o rapaz, ele falou assim, 9h45 no culto. Ou seja, são pessoas que vão para o culto, mas fecham os olhos para os aflitos, fecham os olhos para quem está morrendo lá fora. Eu vou te perguntar muitas vezes hoje, você se identifica com o quê? Um barco de prazeres ou um bote salva-vidas? Olhe para cá, a ordem foi dada para eles, resgatem, salvem, vocês estão aí perto, estão a única esperança. Mas a igreja também recebeu uma ordem, o céu já deu uma ordem para a igreja. Jesus foi muito claro, pastor Diego. Coloque para mim João 20:21, essa aqui é a ordem que nós recebemos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Nós temos uma ordem, nós já fomos enviados. Nós já recebemos, a igreja já recebeu, o nosso barco já tem uma ordem, salvem Pará de Minas, salvem essa cidade, salvem os que estão morrendo. Ei, eu estou falando de ordem, não é sugestão, não é conselho, não é um chamado para alguns, é uma ordem para todos. Essa missão não é do pastor Rodrigo, essa missão não é do Clécio, do Diego, do Rafael, da Jordana, do Del, da Nilza, não. Essa missão é da igreja. A igreja está aqui? Deixa eu ver se a igreja está aqui. Então fala para o teu vizinho, essa ordem é para nós. Em algum momento aquele homem que covarde, que não quis ajudar em nada, ele disse assim, ó, esse barco existe para nos proteger do que está lá fora. Essa igreja não existe para nos proteger do que está lá fora. Essa igreja existe para salvar o que está lá fora. Essa igreja é um bote salva-vidas desse mundo perdido. Posso ouvir um aleluia da igreja? Essa palavra é para todos nós. Diga, essa palavra é para mim. Mas nós corremos um grande perigo. Pergunte qual? O conforto espiritual. Ei, olhe para cá, por favor. Enquanto nós estamos aqui discutindo se o ar está frio ou está quente, tem gente morrendo lá fora. Enquanto nós estamos aqui dizendo essa cadeira é boa ou ruim, tem gente morrendo lá fora. Enquanto nós estamos aqui dizendo, nossa, não gosto dessa música que canta na igreja, tem gente morrendo lá fora. Enquanto nós estamos aqui discutindo que o estacionamento é isso, a igreja da criança é aquilo, ou tem um irmão aqui na igreja que não me agrada muito, tem gente morrendo lá fora. Sabe por que a gente discute tanto aqui dentro? Porque para nós a igreja se tornou um barco de prazeres. A igreja precisa me agradar, a igreja precisa me servir, a igreja precisa fazer o que eu gosto, e nós estamos, irmãos, esquecendo da nossa missão. Nós estamos esquecendo que Deus não nos chamou para ser barco de prazer. A igreja é um bote que salva vidas. Aleluia. Nós corremos um risco. E o problema não é falta de bote. A gente tem bote. O problema é falta de disposição. Eu me lembro quando Deus estava multiplicando o azeite da viúva. O profeta Eliseu disse assim, saia pela vizinhança e pegue vasilhas vazias emprestadas. E aí a mulher saiu e pegou muita vasilha e trouxe, entrou no quarto, e ela ia derramando e Deus multiplicando. Ela ia derramando e Deus multiplicando. Até que ela disse assim para o filho, filho, me traga mais uma vasilha. Aí ele disse, mamãe, acabaram as vasilhas. E a Bíblia diz assim, então o azeite parou de jorrar. Quer dizer, o céu ainda tem muito azeite, o problema é que a gente não tem vasilha. Jesus um dia olhou para as pessoas aflitas, cansadas, sobrecarregadas,
E ele disse assim: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a seara. Grande é a seara. Tem muita gente morrendo, sim ou não, gente? Tem muita gente sofrendo lá fora, sim ou não, igreja? Mas tem pouca gente para entrar no mar. Vocês perceberam que enquanto muitos estavam dentro do barco, no conforto, bonitos, arrumados, tinha gente se jogando no mar? Tinha gente se jogando para salvar os outros. A igreja tem vivido isso. E não é só aqui, é geral. Muitos fizeram da igreja um barco de passeio, um lugar de passeio. Eu vou lá, ouço a palavra, recebo oração. E o pior, gente, o pior, se esse barco não ficar legal para mim, e se esse barco não me agradar do jeito que eu gosto, eu vou procurar outro barco. Porque o barco tem que fazer o que eu gosto. O barco tem que me suprir. E enquanto isso, os botes estão guardados e as pessoas estão morrendo. Ei, no que é que nós estamos transformando a igreja? Num barco de passeio ou num bote salva-vidas? Em Lucas 6,25 diz assim: ai de vós que estão fartos e seguros agora, o seu dia vai chegar. Você lembra quando Jesus disse assim, escute, eu vou te refrescar a memória. Eu tive fome e você não me deu de comer. Eu tive sede e você não me deu de beber. Eu tive frio e você não me vestiu. Eu tive preso e você não me visitou. Aí eles perguntaram: mas Senhor, quando é que o Senhor esteve assim? Ele disse: todas as vezes que vocês deixaram de fazer por alguém, vocês deixaram de fazer por mim. Essa palavra de hoje é para nos lembrar da nossa missão, do motivo de estarmos aqui. E eu queria te fazer entender alguma coisa. Estar aqui não é a nossa missão é lá fora. A nossa missão é no mar desse mundo onde as pessoas estão morrendo. Aqui nós estamos recebendo instrução, aqui nós estamos sendo treinados, mas a missão é lá fora. Fala para o teu vizinho: a missão é lá fora. Fala para ele: você está só sendo treinado aqui. Agora escute: se a igreja buscar só o conforto, ela vai esquecer ou não perceber a necessidade de urgência do mundo. Você percebeu aquela hora que aquele rapaz que estava lançando os botes, ele disse assim: o povo está à deriva, jogado no mar, e ele só tem alguns minutos. Irmãos, nós não temos tempo. Não dá para esperar o ano que vem. Quem está morrendo, irmãos, tem urgência. A igreja precisa se posicionar, mas não é amanhã, não, é agora, é hoje. A igreja precisa entender e despertar na sua missão. Uma igreja confortável, uma igreja que se tornou um barco de prazeres, ela perdeu o temor do Senhor. Ela esqueceu por que Jesus morreu na cruz. O sangue ainda está jorrando daquela cruz para comprar vidas para Deus. Foi para isso que Jesus morreu, para comprar vidas para Deus. E eu não quero, olhe para mim, eu não quero, em nome de Jesus, que essa mensagem seja uma mensagem bonita. Eu quero que essa mensagem seja um despertar para a tua vida, para você entender por que Deus te chamou para cá. Eu não gostei dessa mensagem. Eu não quero que você goste dessa mensagem. De verdade, eu não quero que essa mensagem te agrade. Eu quero que essa mensagem te mova. Eu quero que essa mensagem te desperte. Tem gente morrendo muito perto de você. Tem gente gritando muito perto de você. A igreja confortável, a igreja barco de prazeres, assiste pessoas morrendo e não faz nada. E sabe o que é mais interessante? As pessoas não morrem em silêncio. Normalmente quem está morrendo está gritando. Normalmente quem está morrendo está desesperado, pedindo socorro. E nós não estamos, a gente está tão preocupado com o nosso conforto na igreja. Nós estamos tão preocupados em como que a igreja está nos agradando, que nós não estamos conseguindo ouvir os gritos de desespero das pessoas que estão morrendo nos vícios, na idolatria, na prostituição, que estão morrendo na imoralidade, na feitiçaria. Nós não estamos ouvindo as pessoas que estão morrendo nas enfermidades.
Nós não estamos conseguindo ouvir as pessoas que estão morrendo na depressão, no autoextermínio, na incredulidade, na solidão. Nós não estamos capazes de ouvir o grito de desespero dessas pessoas. Por quê? Estamos muito confortáveis dentro do barco, com a janela fechada, e nós não queremos molhar a nossa roupa. Dentro da igreja estamos tão distraídos conosco, com a nossa vontade e com o nosso conforto, que não somos capazes de ouvir o clamor e o grito das pessoas. Levante a sua cabeça. Mateus 9:36, palavras de Jesus. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Passa para mim o próximo, por favor. E então se dirigiu a seus discípulos. Cadê os discípulos de Jesus? Então essa palavra é para você. A seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são a vida toda. A vida toda foi desse jeito. No tempo de Jesus foi desse jeito, hoje é desse jeito. É muita gente morrendo para pouca gente querendo salvar. A vida toda a igreja sofreu com isso. Só que Jesus vai nos dar uma instrução. Qual? Vamos lá? Rogai, pois ao Senhor da seara que mande para onde? Vou traduzir. Vamos pedir a Deus hoje que levante gente disposta a salvar o perdido. Vamos rogar a Deus hoje que levante gente disposto a ser bote salva-vida. Posso ouvir um glória? Aplaude o nome do Senhor. Aleluia. Pergunte para o teu irmão: você é um barco de prazeres ou um bote salva-vidas? Pergunte para ele. Jesus não ignorava os gritos. Jesus nunca virou o rosto por necessitado. Jesus não se escondia no conforto. Quantas vezes Jesus foi interrompido? Quantas vezes Jesus foi chamado? Quantas vezes, aqui, lembra quando arrancaram o telhado de uma casa para levar alguém lá? Era a casa dele. Ele estava em casa e as pessoas iam para lá para ouvir a palavra, para serem curados. Quantas vezes ele foi procurado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e Jesus sempre atendeu as pessoas. Sempre. Porque Jesus não era um barco de prazeres. Jesus é um bote salva-vidas. Agora, a gente tem uma ideia, irmãos, que o pecado, o erro, é só quando a gente faz uma coisa errada. Nós temos a ideia de que pecado é só quando a gente faz uma coisa errada, uma coisa feia. Se você jogar alguém para morrer lá no mar, é pecado. É claro que é, até crime, né? Só que eu quero te mostrar uma outra visão. Tanto quanto é pecado jogar alguém para morrer no mar, tanto quanto é pecado isso, também é pecado não socorrer quem está morrendo. Coloca Tiago 4,17 para a gente ler. Escuta essa. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está. Se eu sei que eu tenho que fazer e não faço, eu estou em pecado. Se eu sei que eu tenho que ser um bote salva-vidas e não estou sendo, eu estou em pecado. Não, pastor, não estou fazendo nada de errado, mas não está fazendo certo. Pastor, eu não prejudico ninguém, mas não está ajudando ninguém. A igreja não pode, olha aqui para cá, a igreja não pode cruzar braços, ver pessoas morrendo. Como? Espera aí, você sabia que no Código Penal do Brasil, na lei penal do Brasil, se você passar num lugar e ver uma pessoa acidentada, em situação de risco de morte, e você não ajudá-la, você sabia que é um crime de omissão de socorro? Você sabia que se você passar perto de uma situação e não der ajuda, não der socorro, você pode ser preso? Até para os homens, a omissão do socorro é uma penalidade severa. Imagina para o céu.
Imagina para Deus. Olhe para cá. Que cristianismo é esse? Que discípulo de Jesus é esse que nós temos sido? Que nós só estamos preocupados com o nosso prazer. O que esse barco faz para mim? O que esse barco tem para me oferecer? Não estou gostando do que estão servindo nesse barco. Não estou gostando da mensagem que está pregando nesse barco, do louvor que está cantando nesse barco. Escuta, esse não é o nosso propósito. O nosso propósito é ouvir a voz do Senhor aqui e buscar o perdido lá fora e trazer mais alguém para Jesus. Escute isso: a igreja não será julgada apenas pelo que fez, mas pelo que se recusou a fazer. Vou repetir essa: a igreja não será julgada apenas pelo que fez, mas nós seremos julgados pelo que nós deixamos de fazer, pela nossa omissão. Deus vai nos pedir contas, irmãos. Quantos poderiam ter sido salvos? Quantos morreram porque ninguém lançou um bote? O bote salva-vidas sempre foi a nossa missão. É interessante quando você abre a Bíblia e você começa a ler a história da igreja em Atos dos Apóstolos. A igreja nasceu em Atos capítulo 2. Aquele povo não tinha templo bonito como a gente tem. Eles não tinham cadeira, ar-condicionado, som, telão, piano. Irmãos, eles não tinham baterias, não tinha isso não, irmãos. Mas eles tinham amor pelas almas, eles tinham paixão por vidas, e eles ganhavam vidas para Jesus. Atos capítulo 2, versículo 47, olha como é que era a vida deles, ó. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja salvava vidas, a igreja salvava o perdido. Eu quero declarar que a nossa igreja é um bote salva-vidas. Dá glória a Deus aí, meu povo, dá glória a Deus aí. Fala com o irmão assim: nós somos bote salva-vida. Fala para ele. A igreja que para de salvar vidas, ela perdeu o seu propósito, e ela não precisa existir. Sabe, irmãos, olhe para cá. De vez em quando eu converso com alguns pastores. Eu tenho uma mentoria de pastores, eu treino pastores, eu ensino pastores, eu sou pastor de pastores. E eu vejo igrejas que passam anos sem batizar uma pessoa. Anos sem batizar uma pessoa, uma. Tem igreja que no ano, igreja grande, no ano batiza 2, 3. O que está acontecendo com essa igreja? O que está acontecendo? Reúne 100, reúne 200, batiza 5 no ano. Peraí, cadê os frutos da igreja? Cadê as almas? Ei, irmãos, hoje o Espírito Santo nos trouxe aqui para dizer: peraí, e a missão, e a ordem, e o ide? E o clamor, e o grito das pessoas morrendo? Lembra do Jó? Doente, quebrado, falido, filhos mortos. E ele estava orando por 3 amigos. Irmãos, ele estava doente a ponto de coçar as feridas com um caco de telha na praça pública, cachorro lambendo ele, e ele estava orando por 3 amigos, e a Bíblia diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus mudou a sorte dele, Deus virou o cativeiro dele. Olhe para cá, nós estamos vivendo num tempos de Noé. Estamos tão distraídos com a nossa própria vida, o nosso conforto, que nós esquecemos da nossa missão. Está ficando difícil para nós vir ao culto. Olhe para mim, está ficando difícil. Eu estou cansado, eu estou com preguiça. Espera aí, vir ao culto deveria ser extremamente prazeroso. Salmo 122 diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Ali Deus ordena a vida e a bênção para sempre. Ali o óleo desce sobre a cabeça, a barba de Arão. Salmo 133. Ei, meus irmãos, no que nós estamos nos tornando? Um barco de prazeres? Ou estamos cumprindo a nossa missão?
Deus nunca nos chamou para assistir culto. Olhe para mim, Deus nunca nos chamou para frequentar a igreja, Deus nunca nos chamou para vir assistir culto, nos chamou para ganhar almas, para salvar o perdido, para buscar o que está morrendo lá fora. Não está escrito na Bíblia, senta e assiste. Não está escrito, não tem escrito assim, ó, senta e assiste, mas está escrito ide, está escrito pregai o evangelho, está escrito curai os enfermos, libertai os cativos, está escrito resgate o perdido. O barco não foi feito para ficar ancorado, o bote não foi feito para enfeitar, o evangelho não foi feito para ficar preso no púlpito, o culto tem que ser só o treinamento, a missão é lá fora. Aleluia, Jesus. Um dia eu assisti um filme, indico, A Lista de Schindler. Quem já assistiu esse filme? Alguns. Assistam A Lista de Schindler. Você vai encontrar no YouTube, alguma coisa assim. Sabe quem era Schindler? Um empresário alemão. Ele viveu na época da Segunda Guerra Mundial. E mesmo sendo alemão, ele viu as barbaridades que os nazistas estavam fazendo com os judeus. E sabe o que ele resolveu fazer? Ele tinha muito dinheiro. Ele ia nos oficiais, nos alemães, e dizia assim: escuta, você vai matar esse judeu aí? Eu vou matar, eu vou jogar na câmara de gás, vou matar, vamos sufocar, vamos enforcar, vamos queimar vivo. Aí ele dizia, olha o que ele dizia, ele dizia assim, ó: eu vou te dar um dinheiro, eu vou te comprar ele, você me vende ele? Não, mas para que você quer isso? Isso não vale, não. Eu te dou um dinheiro e você me dá ele. Os oficiais do exército alemão não entendiam para que ele queria. Na cabeça deles era talvez um escravo. Mas não. Sabe o que Schindler estava fazendo? Ele comprava aquelas vidas judias, os judeus, para mantê-los a salvo e salvar a vida deles. E aí ele foi comprando 1, 2, 5, 10, ele comprou 50, ele comprou 100. Sabe quantas pessoas Schindler conseguiu comprar e salvar dos alemães? Sabe quantas? 1.100 pessoas. E ele escondeu 1.100 pessoas num galpão, alimentava eles com comida, com água. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, os alemães foram derrotados, os nazistas, Hitler morreu. Schindler virou para 1.100 judeus e disse: vocês estão livres, voltem para casa e para a vida de vocês. Só que antes disso, olha que coisa, irmão, que filme lindo, viu? Que filme lindo, emocionante. Tem uma cena do filme que o Schindler estava chorando assim, dizendo assim: eu podia ter salvado mais um, eu não tinha mais dinheiro, mas eu podia ter salvado mais um. Aí alguém disse: Schindler, você salvou 1.100, Schindler. Ele disse: eu precisava ter salvado 1.101. Você sabe o que esse filme me ensinou? Que enquanto muitos estão dando tudo, outros não querem nem saber do perdido. Só que quando nós ignoramos o perdido, a gente ignora a cruz. Quando nós ignoramos o nosso chamado, a nossa missão, nós ignoramos o sacrifício de Jesus. Quando nós ignoramos ou fechamos os nossos ouvidos e tapamos os nossos ouvidos para o grito dos desesperados, que estão morrendo de várias formas, nós estamos ignorando o nosso chamado, a nossa missão, como igreja, como bote salva-vida. A pergunta que fica hoje é: tem gente morrendo lá fora, igreja, sim ou não? E o que é que você está fazendo quanto a isso? A nossa omissão é, no mínimo, egoísta. No mínimo, quem se omite ao clamor do aflito, do que está morrendo, do desesperado, a nossa postura é no mínimo egoísta. Por que egoísta? Porque um dia alguém jogou o bote para nós.
Se nós estamos aqui hoje, é porque um dia alguém disse: ei, eu vou te ajudar, eu vou te levar num lugar, eu vou te apresentar uma palavra, eu vou te apresentar um Deus que pode mudar a tua vida. Deixa eu ver quem um dia foi salvo por alguém que jogou o bote. Levanta a tua mão. Então agora Deus está te chamando para salvar outros. Aplaude e adora Ele aí, igreja viva. Ei, quando alguém vier para você com coisinha, com picuinha, com fofoquinha, responde assim: irmão, tem gente morrendo lá fora, e você está tropeçando nessas coisinhas dentro de igreja. Igreja não existe para nos dar conforto, existe para nos treinar para a nossa missão. Enquanto adiamos a nossa missão, o tempo se abrevia, vai acabando. Cada dia um morre. E hoje eu tenho um apelo, um desafio para essa igreja. Deus não nos chamou para ficar de braço cruzado, é hora de lançar botes. Posso ouvir amém? Precisamos voltar a sentir compaixão pelas almas, assim como Jesus. Precisamos obedecer a ordem do Senhor. Isaías 6:8, termino com esse texto, e quero fazer um desafio para a igreja. Deus disse para Isaías: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus hoje está falando com a nossa igreja: quem eu posso enviar? Com quem eu posso contar para ganhar vidas, para salvar os perdidos? E qual vai ser a nossa resposta? Estou ocupado, Senhor, não quero, não posso? Ou será: eis-me aqui, envia-me a mim? Qual que é a resposta dessa igreja? Mais alto, qual que é a sua resposta? Eu quero ouvir a resposta da igreja. Qual que é? Igreja de Pará de Minas, a sua resposta? Então aplaude e glorifique o Senhor. É hora de lançar botes. Aleluia, fique de pé, deixa eu te mostrar algo.